Olá, já está no ar o seu informativo semanal sobre saúde. É o programa Viver Melhor que hoje vai apresentar. Uma entrevista com o especialista em análises clínicas Marcos Palhano. O assunto são os exames necessários para você manter a sua saúde. Então, o que é importante que as pessoas saibam é que o laboratório realmente é o local onde se realiza o exame preventivo, só que o mais importante de tudo é que esse exame ele venha com uma indicação. E nós vamos para um rápido intervalo, mas antes você fica com informações sobre saúde, notícias que interessam a todos nós. O Ministério da Saúde lançou campanha para incentivar a doação do leite materno. O objetivo é aumentar em 15% o leite coletado em todo o país. Estamos de volta com o programa Viver Melhor. E você já fez o seu check-up? E o hemograma básico que serve para medir as taxas de colesterol, triglicerídeos? Você vai acompanhar agora como os exames são fundamentais para a manutenção da sua saúde. Acompanhe. Doutor Marcos, inicialmente eu agradeço, por você ter recebido a nossa equipe tão bem aqui no seu laboratório. E muito se fala sobre a prevenção, sobre as investigações, que são os exames. Mas quem quer fazer um exame, como é que eu faço? Eu vou até o laboratório? Então, o que é importante que as pessoas saibam é que o laboratório realmente é o local onde se realiza o exame preventivo, só que o mais importante de tudo é que esse exame ele venha com uma indicação. O profissional qualificado para realmente realizar essa indicação é o médico. Então o cliente ele deve primeiro passar pelo médico, realiza uma consulta e o médico sim, baseado no histórico da pessoa, no histórico familiar, nos sintomas clínicos que ela está apresentando, o médico então vai determinar quais exames aquele paciente deve fazer. Aí sim ele se encaminha ao laboratório. São muitos exames e isso tudo durante a nossa vida toda, Vamos tentar então escalonar por faixa etária, por momentos da vida, os exames necessários, Vamos iniciar então na mulher que quer engravidar. É possível já fazer uma prevenção, uma investigação? É possível e é muito importante. Quando a mulher resolve engravidar, ela deve realmente fazer um exame pré-natal. Então, dentro deste exame, vai ser avaliado todo o metabolismo dela, se ela está apta, quais são as condições de saúde e alguns exames importantes para tentar detectar algumas doenças que ela, porventura, pode vir a ter. Então, nesse caso, ela deve fazer um hemograma para ver se ela tem alguma anemia, ela deve fazer glicose para saber se ela é diabética ou não, exames de colesterol, triglicerídeo para avaliar a gordura, ureia, creatinina para avaliar metabolismo renal e exames principais, tipo toxoplasmose, rubéola, que são doenças que realmente podem afetar a criança ali que está sendo gerada. E se for descoberto, doutor, é possível o tratamento, no caso da mulher já grávida, é possível fazer um tratamento quando se descobre uma doença desse tipo? Sim, sim. Isso é que é mais importante. O quanto antes a gente descobre algum tipo de problema, melhor será então a gestação dela. É possível fazer um tratamento
Esses 3 primeiros meses iniciais, a gente descobrindo o problema, a gente consegue tratar e as sequelas para a criança serão mínimas, às vezes até nenhuma. E é importante ressaltar, eu estava até conversando com o doutor anteriormente, que existem outros exames que não fazem parte das análises clínicas que a gestante deve fazer, né? Ah, com certeza. Na verdade, é um conjunto de exames. Os exames de análises clínicas, eles estão ali também, dentro desse conjunto, mas é muito importante realizar diagnóstico por imagem. A gente tem uma série de outros exames que são muito importantes para que o médico ateste que aquela gestante está apta a gerar a criança e que essa gestação vai decorrer sem nenhum problema. Recém-nascido, quais os exames necessários? Então, a criança recém-nascida, a gente tem que começar então pelo teste do pezinho. É um teste muito importante, ele faz o diagnóstico de diversas doenças. Tá? A gente pode ressaltar, por exemplo, a anemia falciforme na criança, a gente pode ressaltar a deficiência ou ausência de várias enzimas, enzimas que podem vir a causar retardo mental. A gente tem até a toxoplasmose no pezinho, a gente consegue detectar um anticorpo, que é um anticorpo do tipo IgM, que se a criança apresentar, é sinal que ela já está com a doença toxoplasmose. Então, assim, o teste do pezinho, ele apresenta N doenças genéticas e doenças que também não são genéticas, né? Ele já faz o mapeamento, então, né, da genética da criança. Isso, então já dá um perfil para o médico se a criança tem algum problema ou não. E durante a infância, doutor, quais os exames? Isso. Então a gente pode pensar mais ou menos assim. De 0 a 20 anos, a gente teria uma gama de exames disponíveis aí. Começando do nascimento com o teste do pezinho, e à medida que aquela criança vai se desenvolvendo, a gente tem alguns testes que a gente poderia utilizar. Mas principalmente a gente tem que pensar o seguinte: apresentou sintomas, o médico vai determinar quais são os específicos. O que a gente pode tomar como um parâmetro geral seria o seguinte: fazer uma investigação de uma glicose para saber se aquela criança ou adolescente tem diabetes ou não. Dependendo do histórico familiar, colesterol e triglicerídeo, que são exames, né, que vão dosar os lipídios, né, as gorduras. Com que idade, doutor, esses exames podem ser feitos? Esses eles não têm uma certa idade, isso aí vai muito de cada história de cada paciente. Um paciente, uma criança que tem uma história familiar dos pais, avós, que apresentem hipercolesterolemia, por exemplo, é uma criança que deve ser acompanhada desde cedo. Ela cedo, 2, 3 anos, ela pode fazer o exame do colesterol e se for constatado, a gente, né, diz então que ela tem uma hipercolesterolemia familiar e que ela vai ser acompanhada, então, desde criança. Mas, por exemplo, eu tenho meu filho em casa, em perfeita saúde, sem nenhum problema né, aparente. Eu devo fazer de quanto em quanto tempo um hemograma, um exame, né, simples? Isso. O que acontece? Normalmente, a criança ela faz uma consulta periódica ao pediatra. A avaliação do pediatra é a melhor avaliação para te dizer quando essa criança vai fazer o exame. Tá? Normalmente, o pediatra costuma pedir logo nas primeiras idades, assim, as crianças de 3, 4 anos, ele pede um hemograma, ele pede uma glicose, um exame de urina, que é importante, um exame de fezes, que são exames básicos, assim, só para ele ter uma ideia se aquela criança está saudável ou não. Existe nos exames, por exemplo, às vezes pais que ficam
tentando investigar algumas doenças e é uma simples giardia ou é uma simples verminose? Isso é importante dizer também. A gente sabe que no Brasil a gente ainda tem problemas assim, de saneamento básico, a gente tem problemas básicos ainda para resolver. Então isso leva a quê? A parasitose ter altos índices ainda na nossa população de maneira geral. Então exames simples como um exame de fezes poderia resolver o problema. Que causam que doenças? Então, verminoses? O exame de fezes, a gente poderia, as verminoses de maneira geral, as mais comuns são a presença de giardia ou amebas, que são protozoários, ou então o Ascaris lumbricoides, né? Nós temos o Necator americano também, que é um tipo de ancilostomídeo. São parasitas que são mais comuns, que estão aí, inclusive o xistosoma também, que o xistosoma mansoni é causador da xistosomose, uma doença grave, e a gente tem nossos rios e lagos aí com uma incidência enorme de xistosomose, entendeu? Então o exame de fezes consegue diagnosticar isso daí. Tá? Eu tenho até uma questão assim que eu queria levantar nesse ponto, que é assim, nós temos assim, investigação de doenças um pouco mais complexas, médicos pedindo para investigar doença celíaca, a gente tem que lançar mão de testes sorológicos, que são, às vezes a gente nem realiza aqui em Vitória, e em contrapartida, quando a gente realiza exame de fezes dessas crianças, a gente encontra giardias, a gente encontra amebas, então assim, o básico ali, o trivial do dia a dia do laboratório seria muito importante que não faltasse nesses exames de rotina das crianças, que a gente consegue resolver uma série de problemas. E no próximo bloco nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a saúde da mulher, do homem e do idoso. É só um minuto. Estamos de volta com o programa Viver Melhor e no bloco anterior estávamos falando sobre os exames para as crianças, até mesmo para as gestantes, né? E até mesmo para as mulheres que querem engravidar. E agora a gente vai falar um pouco sobre os exames na adolescência, né, doutor? O que acontece? Na adolescência começa a surgir o risco da atividade sexual, né? É normal, os hormônios estão aflorando, então o adolescente começa a ter esse contato, né? E isso aí pode levar a uma série de doenças. Então a gente precisa estar sempre fazendo uma prevenção com o adolescente, ele tem sempre que estar fazendo o exame para que transcorra a adolescência sem nenhum problema. Um exemplo de doença, doutor. A gente pode citar a sífilis, por exemplo, a gente poderia citar a sífilis, a gente poderia citar o HPV, herpes, são herpes vírus, a gente poderia citar até mais, em casos mais graves, a AIDS, né, como doenças que poderiam estar presentes aí como, né, fatores de risco para adolescentes. Pessoas em idade adulta, tanto homem quanto mulheres? A gente pode pensar que a partir dos 30 anos, a gente já deveria estar fazendo pelo menos uma vez por ano um check-up periódico. Uma vez por ano, é claro, aqueles que apresentarem problemas, dependendo do problema, ele vai especificamente tratar aquilo com o médico e detalhar mais os exames em questão. Mas a gente pode pensar de maneira geral que a partir dos 30 anos a gente deveria fazer pelo menos um hemograma, pelo menos um colesterol e triglicerídeos, que são gorduras, né, de uma maneira geral, uma glicose, ureia e creatinina para avaliar a função renal. A gente pode inserir algumas enzimas para avaliar o fígado, enzimas como TGO, TGP, γ-GT, são enzimas hepáticas que a gente poderia estar inserindo aí, e nunca esquecer do exame de urina, exame de fezes, né, que
devem fazer parte desse rol aí. Os idosos têm mais exames ou não? Então, e a partir dos 40 anos, importante a gente já começar a dar atenção à próstata, né? Principalmente para os homens, a fazer o PSA. Só o PSA não é suficiente para detectar o câncer de próstata. Pelo menos seriam 3 exames aí muito importantes, que seria o toque retal, né, um ultrassom transretal e o PSA. Que o PSA é o mais fácil, porque é só uma coleta de sangue e tal, então geralmente a primeira opção é essa, né? Então a partir dos 40 a gente já tem que começar a dar atenção a esse exame. Já que a gente falou então de câncer de próstata e o câncer de mama, a partir de que idade a mulher deve fazer o exame? E é exatamente nessa mesma sequência aí, pelo menos até antes dos 30 anos em diante, é muito importante, principalmente o autoexame, é muito importante, e fazer uma mamografia pelo menos anual para que, né, não tenha nenhum problema, nenhuma surpresa, né? Já que a gente está tratando aqui de exames preventivos, né? A gente não quer descobrir a doença, a gente quer justamente ter uma pessoa saudável e os exames vêm para exatamente isso, prevenir que ela venha desenvolver a doença. Após os 65 anos, aí o próprio paciente ele já tem que se cuidar, porque a nossa população de maneira geral já apresenta fatores de risco como obesidade, falta de atividade física, alguns fumantes. São fatores de risco que predispõem a algumas doenças importantes, tipo diabetes, o aumento das gorduras, o colesterol, né, que pode causar obstrução de artérias, levar a infarto, coisas desse tipo. Então, assim, a partir dos 65 anos, o paciente ele deve sempre dosar, além daqueles que eu falei, ele deve dosar eletrólitos, são, né, fósforo, cálcio, magnésio, potássio, sódio, são complementos daquilo que a gente já citou, como o hemograma, o próprio PSA, e principalmente tem que ter bastante atenção à glicemia, porque o paciente a partir dessa idade ele tem grande propensão a desenvolver o diabetes tipo 2, né? Então ele tem que estar muito atento e dosar sempre essa glicemia. Não, todos esses exames eles podem ser realizados em check-ups periódicos, pelo menos uma vez por ano, ou conforme o médico que acompanha achar necessário. Agora, doutor, vamos fazer uma análise de como está a situação da tecnologia nos exames, tanto aqui no estado quanto no Brasil. Faça essa análise para mim. Pois não. O Brasil ele vai muito bem. A gente tem exames assim de alta complexidade, a gente tem tecnologia para isso, a gente tem feito muita coisa aqui, inclusive no Espírito Santo. A gente tem um parque automatizado muito grande, a gente tem condições de realizar muitos exames complexos e que antigamente iam para São Paulo, porque São Paulo realmente é o grande centro, onde é a referência, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mas assim, a gente já tem mudado isso e muita coisa a gente tem conseguido resolver aqui mesmo. Inclusive, os laboratórios eles estão sendo muito pressionados e isso é bom para todo mundo, é bom para os clientes, inclusive para o mercado de maneira geral, a produzirem certificados de qualidade. Então, todos os laboratórios estão passando por acreditações ou já têm acreditações de qualidade
Isso eleva mais ainda o nível do serviço que a gente oferece, no caso, a análises clínicas. Bom, doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite a fazer esse bate-papo sobre saúde, né, e prevenção acima de tudo, né? Eu agradeço a presença. Obrigado. Essa fila é um absurdo, né? Na minha época não era assim. As pessoas eram tratadas com respeito. Eu vou ter que discordar do senhor. Antes da criação do SUS, na Constituição de 1988, era muito pior. As pessoas só tinham atendimento se pagassem por um médico particular ou se fossem asseguradas pelo INPS. As mais carentes e os trabalhadores sem carteira assinada não tinham direito a nenhum tipo de tratamento. Mas com o SUS não é a mesma coisa? Com o SUS é um pouco diferente. O senhor sabia que todo mundo usa o SUS? Ah, isso não mesmo. Esses políticos cheios da grana não enfrentam essas filas. Eu vou explicar. O SUS não se resume às filas dos postinhos e unidades de saúde. Na verdade, o SUS tem seu ponto forte na prevenção das doenças. O senhor sabia que a vigilância sanitária que garante a qualidade dos produtos nos supermercados, farmácias, lanchonetes é coordenada pelo SUS? Esse é um serviço que ajuda a prevenir várias doenças. Outra área de atuação do SUS é por meio do controle de epidemias, nas campanhas de vacinação. O SUS também faz o controle de pragas, insetos e animais nocivos ao ser humano. O SUS ainda promove a pesquisa de novos tratamentos, procedimentos e medicamentos. Outra área de atuação do SUS é nas campanhas para doação de sangue, órgãos, campanhas antitabagismo, transplantes. Uai, senhor. Então tá por toda parte. Não é só fila, mas tem a tal da prevenção, da educação. Não sabia disso. Mas se bem que as filas podiam ser menor, né? O maior problema do SUS está longe de ser as filas. Falta melhor distribuição de verbas para as diversas áreas cobertas por ele. Na Inglaterra e em vários países da Europa, tanto ricos como pobres utilizam o sistema de saúde pública. Sabia que até o príncipe nasceu em hospital público? Se aqui fosse assim, eu tenho certeza que ia melhorar. Precisamos entender que o SUS é de todos nós. Pagamos impostos e temos direito a serviços de qualidade. Temos que nos mobilizar e reivindicar de forma séria a melhoria dos serviços prestados pelo SUS, tanto do governo quanto dos profissionais ligados ao SUS. O senhor já ouviu falar dos conselhos de saúde? Todo município brasileiro tem esse órgão, mas pouca gente conhece. As ouvidorias de saúde e promotorias públicas também dão apoio para fiscalizar e até exigir nossos direitos. Próximo! Senhor, não é de ver que chegou a minha vez? Até mais, hein? Prometo que agora eu vou prestar mais atenção no trabalho do SUS. Lembrando que a prevenção é sempre a melhor opção para você manter a sua saúde. Mantenha os seus exames em dia, pratique exercícios físicos e tenha uma dieta equilibrada. E agora vamos às nossas dicas de saúde. Idosos que começam a ter problemas de memória devem praticar exercícios aeróbicos. Segundo o estudo, os exercícios promovem a melhora das funções cerebrais. E
por hoje é só. E você pode rever essas e outras entrevistas acessando o nosso site. Nós voltamos no próximo programa. Até lá!